pintado, um dos peixes de couro mais cobiçados pelos pescadores do Pantanal, agora faz sucesso também nos tanques de criação. São 12 fazendas de Mato Grosso do Sul que engordam quase 1.000 toneladas de pintado por ano. Os filés são exportados para a Europa e os Estados Unidos. Bom dia! Nem só de cana e café, nem só de soja e eucalipto, nem só de boi e leite vive a agricultura brasileira. No Globo Rural de hoje você vai ver o sucesso de um produto tipo exportação tirado do campo com alto rendimento. O pintado, peixe famoso pelo sabor. A tecnologia de sua criação em cativeiro já está dominada. O mercado é promissor. Não falta freguês por aqui e também no estrangeiro. E é bom a gente lembrar que o pintado é apenas uma das milhares de espécies nativas que vivem nas águas doces do Brasil. O Brasil tem tudo para ser um dos maiores criadores de peixe de água doce do mundo. Clima bom, água doce em abundância e uma grande diversidade de espécies nativas. Uma delas, o pintado, já começa a conquistar consumidores de outros países. Para contar essa história, os repórteres Ivaci Matias e Jorge dos Santos foram até Mato Grosso do Sul. A desova do pintado acontece durante a piracema e logo que nascem os primeiros alevinos, começa a disputa pela sobrevivência. Ele é canibal. Os maiores vão dominando a ninhada e comendo os menores. No final, de 2 milhões de ovos que uma fêmea adulta pode colocar, estima-se que apenas de 10 a 20 peixes atinjam a fase reprodutiva. Fora do ambiente natural, a história é bem diferente. No laboratório de 2 milhões de ovos, se pode conseguir até 40 mil pintados adultos. Em 1998, o Globo Rural esteve na Fazenda Santa Rosa, no município de Terenos, perto de Campo Grande, para mostrar o trabalho do seu Jaime Brum, o homem que viabilizou a reprodução e a criação do pintado em cativeiro. Ele liderou uma equipe de técnicos para tocar um trabalho que no início era voltado para a reprodução do pacu, peixe cuja tecnologia de reprodução em laboratório já era bastante conhecida naquela época. O desafio da equipe era fazer o mesmo com o pintado. O sucesso aconteceu quando eles extraíram ovos de fêmeas do cachara e fizeram a fecundação usando o sêmen do surubim. O resultado foi um híbrido, que ganhou o apelido de ponto e vírgula. O motivo está tatuado na pele dele. Veja aí as listras do cachara e os pontos do surubim, formando um ponto e uma vírgula. O híbrido reúne a precocidade de engorda do cachara e o vigor do surubim. Mas ainda faltava resolver outro problema: educar os filhotinhos de pintado, uma espécie carnívora, para aceitar a ração usada em cativeiro. Para isso, os peixes foram treinados aos poucos. No início recebiam só carne, depois carne com um pouco de farinha de peixe e no final só a ração, que hoje pode ser encontrada à venda no mercado. Mas seu Jaime Brum, que naquela época tinha cabelos pretos, cultivava um sonho. Ele queria dobrar a produção de alevinos, que era de 500 mil peixes por ano, e exportar a carne do pintado para outros países. No final de maio, 11 anos depois, nós fomos de novo ao encontro do seu Jaime Brum. Bom dia, Jaime. Bom dia, Sonilo. Bom dia. Tudo bom? Jaime, além de você ter ficado de cabelo branco, o que mais que mudou na empresa nesse tempo todo? Mudou bastante a escala de produção. Nós temos que crescer aqui todos os anos. É uma atividade que se consolidou como uma atividade econômica, hoje é uma atividade exportadora, que exige novas escalas de produção. Então, naquela época eram 14 tanques, e hoje? Hoje nós temos pelo menos 160 tanques e outras estruturas que apoiam essa produção. E de 500 mil filhotes por ano passou para quanto? Nós, no último ano, nós produzimos mais de 2 milhões e no próximo ano já temos que produzir acima dos 3 milhões. Comparando com a pecuária de corte, que era a antiga atividade da Fazenda Santa Rosa, o que se faz aqui é só a cria dos filhotes de pintado.
Com 90 dias, os filhotinhos de pintado já aprenderam bem a comer a ração seca. Eles estão com 14 centímetros de tamanho e seguem agora para as fazendas de engorda. O caminhão é preparado com uma bateria de cilindros de oxigênio e vai viajar 200 quilômetros até chegar em Itaporã, no sul de Mato Grosso do Sul, lugar onde se faz a recria e a engorda dos pintados. Daqui a pouco você vai conhecer as fazendas gigantes de Itaporã, o abate e a preparação dos filés para exportação. E saber por que a carne desse peixe do Pantanal faz tanto sucesso na culinária. Vamos voltar ao Mato Grosso do Sul para conhecer as fazendas de engorda de pintado em cativeiro. São criatórios com tanques imensos, onde a despesca tem que ser feita com trator. Esta é a maior fazenda de engorda de pintado em cativeiro do Brasil. São 130 hectares de tanques alimentados com a água do rio São Domingos, que corta o município de Itaporã, cidade de 17 mil habitantes, pertinho de Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul. Com o sucesso da criação de pintado, Itaporã passou a ser chamada de Cidade do Peixe. Aqui mais de 300 pessoas vivem da atividade. E olha aí o caminhão que transporta os filhotes de pintado. Ele veio dos criatórios lá de Terenos, perto de Campo Grande, e segue direto para a fazenda Mar e Terra. Aqui os alevinos são descarregados nos tanques de terra e começa a fase de recria dos peixes. Os tanques são telados para evitar o ataque dos pássaros. E como o pintado é um peixe canibal, de 2 em 2 meses tem que fazer uma classificação para separar os peixes menores dos maiores. Quando atingem 300 gramas de peso, os peixes são transferidos para tanques de engorda. Aqui recebem uma ração granulada, também à base de farinha de peixe. Ela é formulada especialmente para a terminação. Este foi o pulo do gato que viabilizou a engorda do pintado em cativeiro. Um peixe carnívoro que vive no fundo dos rios caçando outros peixes e que foi treinado para vir à tona comer ração. Para cada 2 quilos de ração, eles produzem 1 quilo de carne. Com 12 meses de idade, eles pesam em média 1,3 kg e vão para o abate. Cada tanque de 4 hectares estoca 16 toneladas de peixes. Para pescar todo esse peixe, são necessárias várias operações como esta. A rede tem 200 metros de extensão e pode pescar até 2,5 toneladas de uma vez. 2 tratores, um de cada lado do tanque, vão fazendo o arrasto. Quando o cerco começa a se fechar, o pessoal entra na água para capturar os peixes. A catação é manual. Os maiores são colocados no cesto, os outros voltam para a água para terminar de engordar. Antes de descarregar no tanque do caminhão, a balança registra o peso. O trabalho é acompanhado de perto pelo zootecnista Tiago Ushizima. Por que razão vocês estão pescando aqui um peixe com 1,3 kg e não estão deixando ele crescer um pouco mais, ganhar aí 2 quilos por aí? O mercado, quando iniciou a criação de pintado, eram peixes por volta de 2,5 kg, 3 kg, que atendia muito à indústria de pesca e pague. Iniciando as exportações, o mercado exigia um peixe menor. Para produção, uma coisa extremamente interessante, porque você consegue um peixe que gira mais rápido, né? Você tem menos risco com doenças, vamos dizer, do que um peixe maior, e você tem um giro mais rápido da piscicultura. Tiago, o pintado é conhecido por ter esse ferrão aqui, né? Um ferrão violento, olha só. Olha o tamanho do ferrão. Isso aqui dói muito quando pega na gente, né? O pessoal está na água aí, não leva ferroada, não? Acontece de a gente ter alguns acidentes, mas depois que o pessoal toma a primeira ferroada, eles aprendem a não tomar mais ferroada.
né, que é a maneira como se entra no tanque, a maneira como se faz a pegada do peixe, a gente usa luvas que impede que esse ferrão entre nas mãos. Normalmente aqui, quando tem os acidentes, entra só uma pontinha, vamos dizer, do ferrão. Né? Aí a maneira de tirar é pedir para o funcionário fechar o olho, morde um pano, aí você vai falar que vai contar até 4 e no 2 você já tira. Na raça mesmo? Na raça. Tiago diz que em Mato Grosso do Sul, 100% dos pintados engordados em cativeiro são híbridos, fruto do cruzamento do caixara com o surubim. Esse cruzamento surgiu para viabilizar a produção, principalmente de alevino. Hoje tem uma dificuldade muito grande de se produzir o caixara puro e o pintado puro, por uma série de fatores, épocas de desovas distintas, extremamente canibais quando você se faz espécies puras, e com o híbrido você consegue ganhar, já com o choque híbrido, ganhar maior produtividade. A lida com a despesca dura o dia inteiro. No finalzinho da tarde, o caminhão leva os peixes para o frigorífico. Aqui, eles são colocados nesses tanques e vão ficar sem comer até amanhã de manhã. O frigorífico e a fazenda Mar e Terra pertencem a um grupo de investidores da Suíça. Eles vendem o pintado inteiro para o mercado interno e exportam o filé. Mas a produção deles, que chega a 500 toneladas por ano, não é suficiente. Por isso, o frigorífico fez uma parceria com 12 produtores, que anualmente entregam mais de 400 toneladas de peixes. O frigorífico dá assistência técnica, financia parte da criação e garante um preço mínimo de R$ 6,60 o quilo do peixe vivo. A fazenda Prateada, que cria gado de corte, tem 18 hectares de tanques de terra. Hoje o dono da fazenda, o seu José Carlos Biasotto, e o filho dele estão entregando mais um lote de pintado. Eles produzem 50 toneladas por ano e tiram R$ 7.000 por hectare. Tá bom esse rendimento? Tá ótimo. Que é líquido, né? É líquido, né? A conversão dele é muito boa, né? Cultura nenhuma dá mais que o peixe. Hoje, porque eu já, no meu começo de vida, já fui granjeiro, criei frango de corte, já plantei café, a citricultura de São Paulo tem laranja, hoje nós estamos pagando para produzir. E o peixe hoje está aguentando nossos pomares, principalmente o meu lá está aguentando o meu pomar lá em São Paulo, né? Um outro método de engorda é o tanque-rede, sistema de criação feito em represa de água corrente. Criar pintado em tanque-rede é novidade aqui na região. Tem apenas 3 produtores fazendo isso. O sistema é muito parecido com aquele que a gente já mostrou nos tanques de terra. O seu Guaraci Bosquilha conseguiu autorização dos órgãos ambientais para represar a água do rio São Luís e instalar as gaiolas. A água do rio é limpa e bem protegida pela mata ciliar, onde os macacos prego encontram alimento e abrigo. Ao todo são 50 gaiolas que ocupam 2,5 hectares da represa. A ração é a mesma usada em tanques de terra. Ela é colocada dentro deste cercado de tela fina e fica flutuando. Para si, qual que é a diferença principal desse sistema aqui para o outro de tanque de terra? A facilidade da alimentação, do manejo. A gente tem um controle melhor, a gente sabe quantos peixes tem em cada tanque. Além do que o seu Guaraci comentou, você consegue adensar muito a criação. O sistema é bem mais barato, no primeiro ano já se paga todo o investimento do tanque-rede. Veja aí a gaiola onde os peixes são engordados. Ela é de tela fina e deve ter 1,50 m de profundidade. Para fazer a despesca, basta rebocar a gaiola até a plataforma. Em cada gaiola, que tem 6 metros cúbicos, são engordados 300 pintados, que vão render quase 500 quilos. Nós fizemos uma estimativa aí de um lucro de R$ 11.200 por hectare, por ano. Tá bom isso? Tá ótimo, porque a soja, hoje eu também sou sojicultor aqui na região, ela não ultrapassa mais do que R$ 400 por hectare. O frigorífico vem buscar a produção na fazenda e se encarrega de tudo daqui para frente.
No abate dos peixes trabalham umas 30 pessoas. O filé do pintado só tem pequenos espinhos nas bordas, que são retirados cuidadosamente. Aqui não há desperdício. A carcaça e os retalhos são triturados e depois vão integrar a dieta da merenda escolar de Itaporã. O filé é exportado a uma temperatura entre -1 e -2 graus e tem que chegar fresco ao destino. 2 placas de gelo em gel garantem a temperatura por até 72 horas. Essa carga que está sendo embarcada agora aqui no aeroporto de Campo Grande vai para Nova York, nos Estados Unidos. Como se trata de peixe fresco, tem que chegar o mais rápido possível ao destino. Os americanos pagam o equivalente a R$ 22 o quilo. E para a Europa, ele é vendido a R$ 30. A produção total hoje é de 800 toneladas. Metade vendida no mercado interno como peixe inteiro, que custa em média R$ 18 o quilo. Reinaldo Manfrim Júnior, gerente do frigorífico, diz que no momento a demanda é muito maior que a oferta. Teria que triplicar a produção para atender os pedidos. Mas para isso, precisaria investir mais em pesquisa, principalmente para aumentar a produção de alevinos. Porque hoje nós produzimos um peixe, embora criado em piscicultura, mas é um peixe totalmente selvagem, é um peixe que não tem melhoramento nenhum. O sucesso do pintado se deve ao sabor de sua carne. Eu estou ao lado do Jair Batalini, que é especialista em tecnologia de alimentos e conhece muito bem o pintado. Qual que é a principal característica do peixe, na sua opinião? A principal característica hoje é a coloração, cor branca, clara, baixo teor de gordura e um sabor suave. Um peixe que você pode preparar de várias formas. Ele assado, grelhado, frito, em forma de muqueca. E torna um peixe muito versátil para qualquer prato. Ele não confere o sabor do meio onde ele foi desenvolvido, que seria barro ou alga. Além de fornecer alimento rico em proteína, a criação de peixes em cativeiro pode ajudar a preservar as espécies nativas. Bom dia para você. O Globo Rural volta amanhã às 6h10 da manhã. Um ótimo domingo.